Capítulo 12. Romanos 12, nós leremos do versículo 9 até o versículo 21. Romanos 12, de 9 a 21. A palavra de Deus diz assim: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apegue-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Pai, a tua palavra que nós abrimos nesse instante, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor abra o nosso entendimento, para que possamos entender as maravilhas da tua lei. Que o teu Santo Espírito venha agir aqui entre nós. Pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Movidos pelo amor. Esse é o nome da minha mensagem hoje. Movidos pelo amor. Em uma sociedade majoritariamente cristã, se perguntarmos o que é o amor para você, a resposta básica e rápida de muitos será a seguinte: Deus é amor. Porém, infelizmente, nos dias de hoje, a ideia de amor, ela tem sido banalizada. A ideia de amor tem sido banalizada, mesmo quando se diz que Deus é amor. Jonathan Leeman, ele escreveu um livro chamado A Regra do Amor, e ele diz o seguinte: nossas ideias sobre o amor são mais idólatras do que compreendemos. Somos menos interessados no Deus que é amor do que em fazer um Deus de nossas opiniões sobre o amor. As pessoas, elas até dizem, Deus é amor, mas são elas que ditam as regras de como Deus deve agir. As pessoas até dizem, sim, Deus é amor. Mas é elas que têm uma opinião a respeito do que é o amor, e no final de tudo elas dizem, Deus é amor. O que isso significa? Significa que elas fazem um Deus das suas próprias opiniões. As pessoas têm feito da sua opinião um próprio Deus. Por isso, por conta disso, nos dias de hoje, o amor ele não pode ter julgamento. O amor não pode ter julgamento e ele é livre e também sem regras. É um amor livre e sem regras. Semana passada nós estudamos Romanos 1, capítulo 12, versículo 1
e versículo 2, e nós vimos que ele se volta para trás, para os capítulos anteriores dessa carta. Quando Paulo começa Romanos, ali no capítulo 12, ele diz o seguinte: rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Ou seja, de acordo com tudo que eu ensinei para vocês, agora eu vou dizer algo. Então, daqui para frente, no restante da carta, Paulo ele vai traçar um perfil da vida cristã que deve brotar do conhecimento do Evangelho e de tudo que foi dito do capítulo 1 até o capítulo 11. Se nós lermos do versículo 3 ao versículo 8 aqui do capítulo 12, por exemplo, Paulo vai falar sobre a igreja. Paulo vai falar sobre o corpo de Cristo e vai falar sobre nós exercermos os nossos dons espirituais no corpo de Cristo. Então, uma pessoa que é transformada, uma pessoa que se entrega a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, que tem a sua mente renovada, ela é uma pessoa que participa do dia a dia da igreja e também ela usa os seus dons no dia a dia da igreja, no corpo de Cristo. Mas agora, o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar as virtudes do amor de Deus em uma nova vida. Ele vai falar sobre a prática do amor no dia a dia da pessoa que tem uma nova vida. E eu gostaria que nós aprendêssemos aqui algumas lições sobre o amor. E a primeira lição é amando sem fingimento. Amando sem fingimento. Paulo, ele começa essa sessão aqui com uma ordem introdutória a respeito do amor. E ele já apresenta 3 imperativos. Olha o versículo 9. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Então o apóstolo Paulo, ele começa dizendo aqui que o amor ele deve ser sincero, ele deve ser sem hipocrisia. Nós não podemos ser falsos em lidar com as pessoas. Nós não podemos mostrar uma coisa por fora, enquanto por dentro nós somos outra coisa. Quando o apóstolo Paulo diz que o amor tem que ser sincero, sem hipocrisia. A palavra aqui é hipócrita, em grego. Então ele exorta aqui, tanto no sentido negativo e no sentido positivo. E no sentido negativo ele vai dizer o seguinte: odeiem o que é mal. Ele está falando de amor, ele diz assim, o amor deve ser sem hipocrisia, deve ser sincero. Então odeiem o que é mal. Como que o amor ele vai odiar? Mas ele também diz no modo positivo, apegue-se ao que é bom. O que isso significa? Significa que temos que odiar literalmente o que Deus chama de mal. É isso que está acontecendo aqui. E Paulo aqui, ele usa uma das palavras mais pesadas para ódio no grego do Novo Testamento. E ele está dizendo aqui, significa que temos que odiar literalmente o que Deus chama de mal e nos apegar literalmente ao que Deus chama de bom. O amor, ele precisa ser leal à vontade de Deus. Leal à vontade de Deus. Ele opera com base na ordem moral de Deus. E isso aqui tem uma íntima ligação com não ser fingido. Como ele começa. Por quê? Pois o amor que não odeia o mal é um tipo de amor egoísta que teme fazer o que é certo. O amor que não odeia o mal é um tipo de amor egoísta que teme fazer o que é certo, logo ele se torna hipócrita. É difícil, e é extremamente difícil falarmos de amor nos dias de hoje. Todo mundo tem a sua ideia de amor. Nós vivemos dias em que tudo vale, e no final todo mundo usa aquela frase clichê, mas Deus é amor. Mas Deus é amor, é a justificativa. Sim, Deus é amor, mas em nome de uma ideia de amor distorcido, tudo vale. Inclusive aquilo que Deus odeia. Tudo vale. Mas o amor, ele precisa ser leal à vontade de Deus. Ele deve operar com base na lei moral de Deus. Sim, o amor tem regras.
O amor tem regras, e as regras são as regras de Deus. Nós devemos buscar amar o que Deus ama, mas nós também devemos odiar o que Deus odeia. A Bíblia diz: Deus odeia o pecado. Parece forte nós falarmos a respeito de um Deus que odeia, mas Deus odeia aquilo que vai contra a sua vontade, e a palavra nos exorta a fazer o mesmo. Segunda lição: amando os irmãos. Paulo, ele dá uma introdução a respeito do amor que deve ser sem hipocrisia, que deve odiar aquilo que é mal e se apegar àquilo que é bom. E agora Paulo vai mostrar como o amor, ele deve ser manifestado no seio cristão, no meio do povo de Deus. Ele diz aqui no versículo 12, a primeira parte, ele diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Tanto dedicar quanto amor fraternal são palavras usadas para relacionamentos familiares, né? E nós sabemos como os relacionamentos familiares, eles são essenciais na nossa vida. E mesmo que os nossos familiares, pai, mãe, irmãos, parentes, filhos, mesmo que eles tenham valores e estilos de vida radicalmente diferentes de nós, ainda existe um vínculo. Ainda existe um vínculo. E Paulo aqui ele está dizendo que os cristãos, por partilharem de valores comuns, eles devem dedicar-se uns aos outros com o mesmo afinco como um membro com a sua família. Como eu amo meus familiares, como eu sou envolvido com os meus familiares, isso também deve acontecer na igreja. Então ele passa aqui a mostrar características desse amor no dia a dia da igreja. Por exemplo, ele vai dizer do amor que eleva. Olha o versículo 12 ainda, a segunda parte, o versículo 10, a segunda parte diz assim: prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. O verdadeiro amor, ele coloca o outro em primeiro lugar. Difícil isso, né? Ele coloca o outro em primeiro lugar. E o apóstolo Paulo já tinha dito isso lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3, quando ele diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Então a essência do amor não é concentrar-nos em nossa própria imagem, posição ou necessidade, mas sim nas necessidades das outras pessoas. A essência do amor não sou eu, porque isso é egoísmo. Eu estou voltando para mim, mas é para o outro. Isso não significa, eu já vi perguntas como, então eu vou ter que me anular. Isso não significa que você vai se anular. Olha o exemplo de Cristo. Cristo, ele veio morar entre nós, mas ele não renunciou à sua divindade. Ele não renunciou aos seus atributos. Mas Cristo abriu mão do seu estado de glória. Cristo abriu mão dos seus privilégios no céu, por exemplo, como de ser adorado pelos anjos, de ser servido pelos anjos. Ele abriu mão de tudo isso. Ele abriu mão dos seus direitos. Ele pensou nos outros e se dedicou. Ele pensou nos outros e ele se dedicou. Mas também, o amor ele não pode ser somente de palavras. Olha o que diz o versículo 11, diz assim: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Zelo aqui significa não ser vagaroso no cuidado. Tanto que algumas traduções mais antigas, elas dizem para não sermos vagarosos ou preguiçosos. Talvez quem está em casa com alguma versão mais antiga, se alguém, pode ser que esteja escrito na sua Bíblia, não ser vagaroso ou preguiçoso. Qual é a ideia aqui? A exortação é para que não tenhamos um amor só de palavras, mas é um amor que age de maneira zelosa e rápida para com as outras pessoas.
Um amor prático. E às vezes a necessidade é rápida. É um amor que ele vai agir rapidamente para o bem da outra pessoa. Mas não só isso, o cristão, ele precisa ter uma fé vibrante e ativa. Quando fala assim, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. O cristão, ele deve desejar ardentemente cumprir o seu ministério, servindo ao Senhor. E quando nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos servindo aos nossos irmãos. Uma coisa ligada com a outra. E quando nós servimos aos nossos irmãos, nós estamos servindo ao Senhor. Não é um amor só de palavras, mas é um amor que também persevera junto. Versículo 12 diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Este amor que é fervoroso no meio cristão, quando nós passamos por lutas e tribulações, nós nos alegramos na esperança que nós temos em Jesus. A ideia é mais ou menos assim: se eu sou ativo, se eu não sou só de palavras, e nós estamos na comunidade cristã, então quando nós estamos passando por problemas, nós estamos juntos, orando, perseverando de maneira paciente, ajudando uns aos outros. Não é isso que nós estamos fazendo nesse tempo de pandemia? Eu lembro quando nós começamos alguns meses atrás a orar. Nós tínhamos as nossas reuniões, que ainda nós mantemos online. E como igreja, orando, nós estamos perseverando juntos. Hoje nós já estamos aqui com alegria e nós estamos juntos. Nós caminhamos juntos. Na hora que tem pessoas que estão doentes, nós estamos compartilhando e orando juntos. Por isso, é um amor que persevera junto. É um amor que eleva o outro. É um amor que não é só de palavra. É um amor que persevera junto, mas também é um amor que compartilha. Olha o versículo 13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. O amor, ele não pode ser apenas de palavras, e além de perseverarmos juntos, nós somos exortados a socorrermos os nossos irmãos nas necessidades que eles passam. Mas não somente a praticarmos a hospitalidade. Hoje é mais difícil do que era naquela época. Naquela época, naquela cultura mais antiga, as pessoas viajavam muito e elas necessitavam de uma hospitalidade. O próprio apóstolo Paulo viajava para todos os lados. Porém, existem várias maneiras que nós podemos usar a hospitalidade. Tim Keller, resumindo tudo isso, ele diz o seguinte: temos que compartilhar casa, dinheiro e outras coisas com aqueles que necessitam. Compartilhar casa, dinheiro e outras coisas com aqueles que necessitam. É olhar para o irmão e dizer, a gente está junto. Na verdade, o que o apóstolo Paulo está mandando é a gente fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance pelo nosso irmão. Tudo aquilo. Será que eu posso dizer que eu tenho me dedicado ao amor no seio cristão com um amor fraternal? Será que eu posso dizer isso? Será que eu tenho dado honra aos meus irmãos mais do que a mim mesmo? O meu amor tem sido de palavras ou um amor ativo e zeloso na igreja a qual eu pertenço? Eu tenho perseverado junto com os irmãos diante das suas dificuldades, nós temos orado juntos. Eu tenho socorrido aqueles que estão à minha volta nas suas necessidades. Essas são apenas algumas perguntas de como verdadeiramente eu tenho amado os meus irmãos e se tenho me dedicado a este amor fraternal ou não. Lembra que eu disse? Eu lembro que quando eu preguei Filipenses aqui na igreja, no ano passado,
Eu dizia que a nossa ideia de alegria, ela é confrontada quando nós estudamos aquela carta. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, o que é amor, o nosso modo de amar e de pensar a respeito de amor, ele também é confrontado. Terceiro, amando aqueles que ferem e os que são feridos. Paulo, após dar uma introdução aqui sobre o amor e falar sobre ele no seio cristão, agora ele fala sobre aquelas pessoas que ferem, que perseguem, e aquelas pessoas que são feridas. E olha só sobre os que ferem. Versículo 14 diz assim: abençoem aqueles que o perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Aqui existe um jogo de palavras entre o versículo 13 e o versículo 14. No versículo 13, nós devemos praticar a hospitalidade. Não é o que está escrito lá no versículo 13? Praticar a hospitalidade. Só que a palavra praticar em grego, ela significa perseguir. Perseguir. E aqui no versículo 14, nós devemos abençoar aqueles que nos perseguem. Se por um lado, o cristão deve perseguir as pessoas para fazer o bem para elas, essa ideia eu devo perseguir, já viu? Conseguiu imaginar isso? Às vezes as pessoas nem querem. Eu vou perseguir, se por um lado eu devo perseguir as pessoas para fazer o bem para elas, por outro lado, eu devo abençoar aqueles que me perseguem. Eu persigo as pessoas para abençoá-las, mas eu também devo abençoar aqueles que me perseguem, né? E o que nós vemos aqui nesse versículo 14 é claramente as palavras de Jesus, lá em Mateus 5, versículo 44, que diz assim: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Gente, às vezes a gente fala, não, eu não vou amaldiçoar, não, o meu inimigo. Quem disse que eu amaldiçoo o meu inimigo? Tudo bem, você não precisa amaldiçoar o seu inimigo, mas eu não vou amaldiçoar, mas abençoar já é demais, pastor. Abençoar já é muita coisa para mim, né? Mas é isso que o amor significa. E os feridos? O amor, o verdadeiro amor, ele nunca se mantém longe das alegrias e das dores das outras pessoas. E assim como o gozo dividido é dobrado, a alegria dividida é dobrada, né? Quando a gente compartilha com os irmãos aquilo de bom que está acontecendo, né? Eu compartilho, então eu tenho que me alegrar com o irmão. Eu tenho que me alegrar com a alegria dele, mas também a tristeza dividida, ela se reduz à metade. Por quê? Porque quando nós compartilhamos a tristeza com outro irmão, parece que eu estou compartilhando com ele. Eu estou colocando a minha carga sobre a vida dele e ele está me ajudando com aquilo. Essa é uma descrição do ministério de Jesus. E nós somos chamados a fazer o mesmo com os outros. Devemos compartilhar de suas alegrias, mesmo quando essas alegrias não nos beneficiam. Mas é a alegria do meu irmão, a conquista do meu irmão. Mas também eu devo compartilhar da sua dor, mesmo quando não foi diretamente comigo. Às vezes eu não tenho muito o que fazer, mas eu posso sentar com a pessoa. Sabe aquela pessoa que te persegue? Talvez até alguma coisa do passado. Um professor descobriu que você é cristão, então de propósito ele vai te perseguir. Isso tem se tornado comum nos nossos dias. Ou talvez um chefe, talvez um colega de trabalho, um parente que está te perseguindo. A palavra de Deus diz: ore por ele ou por ela. Mas aqui não está oração imprecatória. Aqui não está dizendo, Senhor, leva. Senhor, tira de perto de mim. Senhor, derrama da tua ira sobre a vida dessa pessoa. Não é isso que o texto está dizendo. Mas o texto está dizendo que nós devemos abençoar estas pessoas.
orando. Mas não somente isso. Nós devemos também compartilhar da alegria dos nossos irmãos e também das suas tristezas. É você dizer para a pessoa que está ao seu lado: nós estamos juntos. Eu não consigo entender um cristianismo aonde eu não me envolvo no dia a dia da igreja, aonde eu não abraço o meu irmão, aonde eu não oro com o meu irmão, aonde eu não chego com ele e falo: olha, eu quero te ajudar, eu quero caminhar com você, eu quero orar com você. Fora isso, isso não é cristianismo. Nós precisamos estar juntos. E como que você tem vivido o seu cristianismo? Como que tem estado o seu dia a dia? O dia a dia com o corpo de Cristo, com a igreja, com aqueles irmãos que estão se alegrando e aqueles que estão se entristecendo. Quantos irmãos nesse momento estão precisando de uma palavra? Talvez de um ombro amigo? Isso faz diferença. Isso faz diferença. 4. Amando em um contexto de diferenças. A gente vai falando do amor, a cabeça da gente ela vai fazendo vários caminhos, pensando em vários meios, né? Amando em um contexto de diferenças. Guardem isso. A igreja, ela é um ambiente de pessoas que vêm de lugares diferentes. Por exemplo, famílias, culturas, lugares e posição social. Todos nós aqui somos de lugares diferentes. E tudo isso molda a nossa mente. Tudo isso molda o nosso modo de enxergar o mundo. Mas Paulo nos exorta para quê? Para que tenhamos uma mesma atitude uns para com os outros. A ideia aqui é de termos o mesmo entendimento. A ideia aqui é que o cristão deve viver em concordância com o outro. Em concordância com o outro, né? Paulo aqui, ele não está nos ensinando uma uniformidade. O que é uniformidade? Uniformidade é quando é uma pressão externa. É mais o legalismo, sabe? Puxa, lá vai eu, tem que fazer isso. De uma maneira que é uma pressão. Mas o que Paulo está ensinando aqui é uma unidade, aonde a transformação ela é interior. É um trabalho da graça de Deus nos nossos corações. Um trabalho da graça de Deus. Jesus orou pela nossa unidade. Jesus orou por você. João capítulo 17, não rogo somente por estes, mas por aqueles que virão a crer. Jesus estava orando pela sua igreja e pela unidade da sua igreja. Pela unidade da igreja. Com certeza não é algo fácil, ainda mais em se tratando de pessoas que vêm de lugares totalmente diferentes e com ideias diferentes. Eu vou queimar minha língua, inclusive ideias políticas. Pessoas com ideias diferentes, mas pela graça de Deus é possível. E um meio de se alcançar essa unidade é a ausência do orgulho. Porque o apóstolo Paulo continua, no versículo 16, ele diz assim: não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Parece que, primeiramente, você olhando o texto aqui, que o apóstolo Paulo está falando de posição financeira. E como eu quebrei a cabeça aqui nesse texto. Algumas traduções não entendem isso, outras traduções parece que não. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele não está falando de posição financeira. Mas o que ele está dizendo aqui?
Ele está dizendo aqui, nós podemos classificar pessoas como acima ou abaixo de nós em praticamente qualquer contexto. Por exemplo, estudos. Dentro da igreja tem aquela pessoa que é mais estudada e tem aquela pessoa que é menos estudada. E necessariamente uma não significa que uma é mais rica ou mais pobre que a outra. Mas também a parte financeira. Então eu preciso abrir o leque. Dentro de uma igreja nós temos pessoas mais ricas e pessoas mais pobres. Mas também etnias, físicos e tantas outras coisas que muitas vezes nós nivelamos por baixo e também por cima. Mas, mesmo diante de tantas diferenças, a igreja deve ser um ambiente onde todos devem se associar. O remédio para isso é não sermos sábios aos nossos próprios olhos. É não termos um juízo tão elevado de nós mesmos, a ponto que nós não valorizamos o que vem da outra pessoa. Nós estamos aqui aprendendo uns com os outros, nas nossas diferenças. Ser sábio aos nossos próprios olhos não é uma sabedoria do alto. Olha o que a Bíblia diz a respeito da sabedoria do alto. Olha Tiago 3, versículo 17. Olha só. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica. Pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincero. A sabedoria humana não vai nos unir. Liga a internet e vê o que a sabedoria humana está fazendo com o mundo. Abre o Facebook e vê o que é sabedoria humana. Mas infelizmente, tem muita gente que não entende o que a sabedoria do alto é capaz de fazer. A sabedoria do alto, ela nos une, apesar das nossas diferenças. Que desafio para nós convivermos com pessoas de lugares, culturas e opiniões diferentes. É um desafio. O chamado aqui não é que nós vamos pensar tudo igual, até porque nós somos diferentes. Nós não vamos pensar tudo igual, mas nós vamos caminhar junto. É o corintiano com o palmeirense. Eles vão se abraçar. Eu estava estudando aqui, o Sproul falou até a respeito de esporte. Até quando o outro time oponente é campeão, eu vou ter que dizer para o meu irmão, legal, para pensar nisso. Então hoje o santista ele pode me abraçar e falar parabéns pelo seu time, que o Flamengo ganhou de 1-0 do Santos. Mas é brincadeira, mas é verdade. Nós somos pessoas diferentes. Vocês estão vendo como nós somos pessoas diferentes? Nós torcemos para times diferentes. Nós temos gostos diferentes. Lá em casa eu vivo brincando com os meninos que é bolacha recheada. Eles devem estar assistindo lá agora e devem estar rindo. E o João olha para mim e fala, pai, mas é biscoito recheado. Eu falo, filho, é bolacha recheada. Aí aqui eu estou vendo que dentro da igreja tem a turma do biscoito e a turma da bolacha. Apesar das diferenças, nós vivemos juntos. Existem tantas outras coisas. Posições políticas. Vontade de comer algumas coisas. Tem gente que gosta de jiló, tem gente que não gosta de jiló. Então eu vou criar o grupo dentro da igreja, os defensores do jiló, contra o grupo daqueles que não gostam de jiló e vão brigar e não... É um desafio. Nós não vamos pensar tudo igual, mas nós vamos caminhar juntos. E nós vamos fazer o possível para buscarmos essa unidade doutrinariamente, o que a palavra de Deus diz. Doutrinariamente, o que a palavra de Deus diz. Debaixo de oração, debaixo de unidade, debaixo da graça de Deus. Porque a sabedoria que vem do alto, ela é antes de tudo pacífica.
pacífica. Mas para isso, meu orgulho precisa cair por terra. E isso é possível somente pela graça de Deus. Quinto e último, amando aqueles que você ama odiar. Eu vou repetir. Amando aqueles quem você ama odiar. Para amar aqueles quem nós odiamos, é necessário um amor sobrenatural. Algo sobrenatural na nossa vida. E é o tipo de amor que Jesus se manifestou quando ele morreu na cruz por aqueles que o odiavam. Por aqueles que o odiavam. E Paulo vai destacar 5 verdades a respeito do nosso relacionamento com os nossos inimigos. Primeiro, liberte-se da vingança. Olha o que diz, versículo 17. Não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. O princípio do cristianismo é o perdão. Logo, nós não devemos pagar com a mesma moeda. 2, devemos buscar a paz. Versículo 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Olha, todo o possível significa você ir além das suas forças para viver em paz com todos. Observe que nem sempre é possível estar em paz com todos, porque essa postura nem sempre depende de você. Mas naquilo que depender de você, faça o possível para ter paz com todos. Faça o possível. Uma permissão para a justiça de Deus. Versículo 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A vingança é uma atribuição exclusiva de Deus. Logo, se você tem um problema sério, se alguém te machucou de alguma maneira, se alguém fez alguma coisa, entregue nas mãos do Senhor, porque a vingança é dele. Não procure tomar o lugar de Deus, mas pelo contrário. Romanos 12 ainda, versículo 20 diz assim: se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O que significa amontoar brasas vivas sobre a cabeça de quem nos faz o mal? Uma coisa estranha, né? Fico imaginando brasa colocando na cabeça da pessoa, né? Mas olha o que significa. Refere-se a um costume antigo dos egípcios, no qual uma pessoa arrependida carregava uma panela de brasas vivas sobre a cabeça. As brasas simbolizavam a dor ardente da sua vergonha e culpa. Logo, quando um cristão ele ajuda o seu inimigo de maneira amável, esse procedimento causa vergonha na pessoa. É isso que significa quando diz para eu dar comida ou dar água para quem me fez o mal. Isso vai trazer vergonha para essa pessoa. E Paulo aqui ele está citando Provérbios, capítulo 25, versículo 21 e 22. E no texto de Provérbios ainda diz o seguinte, que o Senhor recompensará aquele que paga o mal com o bem. Difícil, né? Difícil. E ele termina aqui dizendo, conquiste com o bem. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Nós estamos numa batalha entre o bem e o mal. A tentação muitas vezes é usar as armas dos nossos inimigos contra eles. Mas o Senhor nos chama a vencer o mal com o bem. E se isso está difícil, se isso envolve confiar no Senhor, confie e deixe que Ele é quem vai se vingar por você. É Ele quem vinga.
não eu. Mas aí eu não vou pensar assim, então o Senhor vinga, já era. Não, faça o bem. Faça o bem. Como amar dessa maneira que foi dito hoje? Bastante coisa, né? Bastante coisa foi dita aqui a respeito do amor, mas, mais uma vez, olhe para Jesus. Quando Paulo, lá em Romanos 12, logo no versículo 1 e versículo 2, ele é uma introdução a respeito de toda a vida cristã. Semana passada a gente falou a respeito disso, uma introdução de toda a vida cristã. E Paulo ele diz o seguinte: rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Paulo está dizendo o seguinte, ó, diante de tudo que foi feito por vocês, que foi dito do capítulo 1 até o capítulo 11, diante do evangelho, vivam dessa maneira. Vivam dessa maneira. O que significa? Que nós temos que olhar e meditar em tudo aquilo que Cristo fez por nós. Isso é meditação, isso é entendimento do que é o Evangelho. E quando nós meditamos, nós olhamos, nós entendemos em tudo aquilo que Cristo fez por nós, o Evangelho, ele torna possível todos os aspectos do amor que nós lemos aqui do versículo 9 ao versículo 21. Eu preciso olhar para Cristo, porque se eu olhar para mim eu não consigo. Para Cristo. Palavra de Deus, alguns exemplos aqui. Lá em Romanos 5,10 diz que nós éramos inimigos de Deus. Romanos 3 diz que todos pecaram. Romanos 5, versículo 10, nós éramos inimigos de Deus. Mas Romanos 5, 1 e 2, Deus prova o seu amor para conosco. Cristo Jesus morrendo no nosso lugar. E mesmo nós em rebeldia, Ele nos amou, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos justificou e Ele nos glorificou. Romanos 8:30. Ele começou uma obra na nossa vida, Ele vai completar e já nos glorificou no passado. Ele está falando de uma glorificação futura. E Ele continua nos perdoando e nos amando, apesar de nós, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Logo, o Evangelho, ele nos capacita à prática do amor, mesmo quando nós não temos vontade. Eu preciso olhar para Cristo. Eu preciso olhar para a obra de Cristo. E viver desse modo não é fácil. Você vai falar, pastor, não, ainda não é fácil. Mas é justamente o que Paulo disse lá em Romanos 12, versículo 1, que a nossa vida deve ser um sacrifício vivo para Deus. É um sacrifício vivo para Deus. E isso é agradável para Deus. Agradável. Talvez hoje é o dia de você se avaliar. Como que você tem amado? Eu não sei quanto a você, mas eu digo que eu tenho amado de uma maneira péssima. Como que você tem amado os irmãos da igreja? Como que você tem amado a noiva de Cristo, a qual Ele ama e se entregou por ela? Sim, a igreja é o corpo de Cristo, cheio de pecadores que estão sendo transformados de glória em glória até a volta de Jesus. Mas como que você tem amado a igreja? Como que você tem amado, ou como que você tem agido com aqueles que lhe fizeram o mal? Tem muita pessoa que está doente, porque ela não consegue perdoar. A pessoa vive amarga na sua vida.
Não confia em ninguém, não consegue confiar nas pessoas da igreja, porque ela precisa resolver algo que está dentro do seu coração, precisa perdoar, precisa entregar a situação nas mãos do Senhor e precisa fazer o bem para aquele que te fez o mal ou tem feito. Tem pessoas que estão com a vida travada por causa disso. Como que você tem agido com seus inimigos? Se está difícil, se entregue a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Se entregue ao Senhor, peça ajuda e socorro. Volte-se para Jesus, diante de tudo aquilo que Ele fez por você, que Ele fez por mim. Então, nós precisamos clamar a misericórdia dEle, para que a gente possa amar as pessoas à nossa volta. Peça que Deus lhe ajude a amar, inclusive os seus inimigos. Oremos. Pai, obrigado pela Tua palavra que nos exorta, ó Deus. Não é fácil. É difícil, Pai. Diante das lutas que passamos, das dificuldades, do egoísmo e do orgulho do nosso coração, nós temos dificuldade de amar, e eu quero te pedir a começar em mim, ó Deus. Ajude-nos a amar como Cristo amou. Ajude-nos, ó Deus, a amar, ó Deus, a Tua igreja, o Teu povo, a Tua noiva, Senhor Deus, a caminhar com os irmãos, carregando os seus fardos, mesmo diante das diferenças que nós temos. Ajude-nos a amarmos os nossos inimigos, ó Deus, aqueles que nos ofenderam. Ajude-nos, ó Pai, a orarmos por eles, a abençoá-los. Obrigado pela Tua palavra, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.